Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. E, é claro, apesar dos atrasos, trouxe muitos detalhes e muitas informações sobre a gastança e o fiasco da COP30. Eu tenho muitas notícias para trazer, então talvez eu divida esse vídeo em duas partes, porque provavelmente vai ser um vídeo longo. Então, venham conferir detalhes da gastança ao fiasco da COP30 aqui comigo agora. COP30, o governo já gastou 775,9 milhões com o evento em Belém. Bom, essa notícia aqui é um pouco velha de alguns dias, porque o evento já acabou, inclusive, do dia 7. Nós já estamos no dia 12, mas ainda assim é sempre bom relembrar o fiasco que foi isso aqui. Aberta oficialmente nesta quinta-feira 6 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a COP30 já custou 775,9 milhões aos cofres públicos. Cofres públicos, vulgo, seu dinheiro, meu dinheiro, nosso dinheiro, dinheiro dos nossos impostos. Conforme dados consultados pela reportagem do Portal da Transparência no Siga Brasil, sistema do Senado Federal que permite acesso a dados sobre planos e orçamentos públicos de maneira integrada. O valor total somente do governo federal pode chegar a quase 1 bilhão. Há ainda recursos do governo estadual e municipal. Para realizar a COP30, o governo federal firmou um contrato específico de 956,9 milhões com a Organização do Estado Ibero-Americano, OEI, Organismo Internacional com sede em Madrid, na Espanha, fundado em 1949 com o objetivo de promover a cooperação dos países ibero-americanos nos campos da educação, ciência, tecnologia e cultura. Conforme consultado pela reportagem do Siga Brasil, foram empenhados o valor do orçamento oficial reservado até 5 de novembro, 861,9 milhões e efetivamente pagos 775,9 milhões. A maior parte das despesas autorizadas está na Presidência da República, 789,9 milhões, além de 66,65 milhões de restos a pagar, obrigações assumidas pelo governo que precisam ser quitadas no exercício seguinte. No total empenhado, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, foi a maior favorecida, com 406,2 milhões. Foi por meio da Embratur que o governo viabilizou a contratação de 2 navios transatlânticos que ofertam 6 mil leitos, com um contrato firmado em 263 milhões. COP da Verdade. A COP30 termina no dia 21 de novembro, com 143 delegações dos 198 países signatários. Eu pensei que tinha terminado já, desculpe. Dos tratados internacionais que tratam do tema. A cada ano, um país recebe o encontro, que tem como principal missão buscar formas de implementar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Esse documento foi adotado por diversos países em 1992, com a meta de estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. No caso aqui no Brasil é só gastar de dinheiro mesmo e mais nada. Na abertura do evento, o presidente Lula destacou que é hora de levar a questão climática a sério. A COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la, disse Lula durante a abertura da Cúpula do Clima. Mais de 50 mil pessoas, entre delegados dos países, negociadores, jornalistas e 15 mil representantes dos movimentos sociais, devem participar de debates paralelos na Cúpula dos Povos. Comida acaba na COP30 e visitantes almoçam sorvete. Eita! Olha as prateleiras todas cheias. Os visitantes da Zona Verde Green Zone da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que precisaram almoçar um pouco mais tarde desta segunda-feira 10, o primeiro dia do evento passaram fome. A comida nos quiosques com lanches e salgadinhos acabou rapidamente, mesmo com os preços exorbitantes que viraram polêmica na semana passada. Durante a cúpula de líderes, o local da Zona Verde indicado para alimentação quase não tem opções de pratos de comida, apenas sanduíches e snacks. Em um dos quiosques, a vendedora disse que as coxinhas e sanduíches naturais acabariam às 15. As atividades da Zona Verde, no entanto, vão até tarde. O estande do governo federal, por exemplo, tem programação até às 19. No desespero, muitos visitantes passaram a almoçar sorvetes e doces.
O quiosque da sorveteria Icebound tinha fila de brasileiros e estrangeiros, e as bacias com produtos estavam se esvaziando rapidamente. Em outro quiosque, os únicos itens que estavam sobrando eram latinhas de Coca-Cola e um bolo sabor bolo. Bolo sabor bolo é ótimo, que custava R$ 25 a fatia. R$ 25? Tá ótimo. As vendedoras riam em solidariedade diante da cara de espanto dos clientes. Ah, elas riam em solidariedade. Rir da cara do cliente em solidariedade. Excelente ideia! Muitos dos estabelecimentos estavam com as portas cerradas. Uma visitante abordou um vendedor de um quiosque cujas prateleiras continham só garrafas de gin e perguntou onde poderia conseguir comida. Ele disse que os únicos quiosques que existiam que estavam ali, e explicou que os donos dos estandes não tinham previsto um movimento tão grande no primeiro dia de evento. Amanhã tem mais, disse ele. Ah, não tinha previsto um movimento tão grande. O presidente do país é obrigado a chamar líderes de vários países e muitos deles não comparecem. Ainda assim, eles não esperavam que seria um movimento tão grande. Pois é. É um evento muito bem feito, como você pode ver, né? Muito bem feito. No site oficial da COP30 informa-se que, por motivos de segurança, é proibido trazer alimentos de fora da Zona Verde. E na Zona Verde, onde acontecem as negociações oficiais da COP30, a comida não acabou, há mais opções de alimentação e menos gente. Cúpula do Clima de Belém tem menos líderes do que 4 COPs anteriores. A Cúpula do Clima de Belém, realizada na quinta-feira e sexta-feira, 6 e 7 de novembro, teve a participação de 18 presidentes, 11 primeiros-ministros, do secretário de Estado do Vaticano e de um rei. Foi a menor participação de chefes de Estado e do governo desde a COP25 em 2009 em Madrid. A COP30, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2005, será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro, ou seja, ainda está ocorrendo. As COPs são realizadas anualmente. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, anunciou a presença de 129 líderes em Belém, mas a conta inclui também vice-presidente, vice-primeiro-ministros e ministros. Em países com um sistema presidencialista como o Brasil, o chefe de Estado é também de governo. Em países como o sistema parlamentarista, o chefe de Estado pode ser um presidente ou um monarca. Em algumas COPs, há países que têm o chefe de Estado e de governo como representantes. A COP25 de Madrid, em dezembro de 2019, teve só 3 presidentes e 3 primeiros-ministros. A conferência foi realizada em condições especialmente diversas, seria no Brasil, mas, em novembro de 2018, o presidente eleito Jair Bolsonaro, à época do PSL, havia decidido que não seria mais realizada. Havia considerado o custo de 500 milhões excessivo. Que pena que o atual presidente não pensa da mesma forma, né? Que pena. Nosso bolso, inclusive, né? O evento foi transferido para o Chile, mas o governo cancelou a conferência em outubro de 2019 por causa de uma série de protestos políticos no país. O governo espanhol decidiu então sediar a COP25 com um pouco mais de um mês para organizá-la. Em 2020, não houve COP por causa da pandemia. No ano seguinte, em Glasgow, na Escócia, a COP26 teve 120 chefes de Estado. A COP28, em Dubai, Emirados Árabes, foi a mais prestigiada do período de 2009 a 2005. Participaram da cúpula ligada à conferência 189 chefes de Estado, sendo 78 presidentes, 51 primeiros-ministros e 9 monarcas, além do secretário de Estado do Vaticano. O número elevado de reis e príncipes está relacionado à alta adesão de monarcas islâmicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na abertura do evento. O Papa Francisco também chegou a confirmar a presença na conferência, mas cancelou sua participação por causa de problemas de saúde. No ano passado, em Baku, Azerbaijão, o número de chefes de Estado presentes caiu para 61. Foram 55% menos do que na conferência em Dubai em 2023. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, participou de todas as edições de 2021 a 2025. É o chefe de governo e responsável pela administração e diplomacia da Santa Sé. Desempenha funções semelhantes à de um primeiro-ministro. Do grupo das 7 principais economias do mundo, França, Reino Unido, Alemanha e Itália são os países que enviam seus chefes de Estado com mais frequência. Os países europeus tiveram governantes em pelo menos 4 das últimas 5 COPs. O Japão enviou seu primeiro-ministro 2 vezes nos últimos 6 anos, enquanto Estados Unidos e Canadá só foram representados pelos seus líderes em Glasgow. A COP na Escócia foi a última que reuniu todos os chefes de Estado do G7.
Dos países que integram o G20, mas não o G7, nenhum foi representado mais de 2 vezes por chefe de Estado nas últimas 6 COPs. México e China não enviaram seus governantes nenhuma vez no período. Em 2023, o país asiático era o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Computadores e drones são furtados durante a COP30. Computadores, celulares e drones da rede de trabalho amazônico foram furtados durante a COP30 em Belém do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 7, na Embaixada dos Povos, espaço destinado a movimentos sociais. Os itens, incluindo o telefone oficial da entidade, desapareceram, sem sinais de arrombamento. A Polícia Civil informou que as câmeras de segurança serão analisadas e testemunhas ouvidas. Os responsáveis não foram identificados. A rede de trabalho amazônico reúne mais de 400 entidades que representam pescadores, ribeirinhos e povos indígenas. O furto ocorreu em meio à AGLO, a Garantia da Lei da Ordem decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a COP30. Alguns dias antes, na manhã de domingo, dois jornalistas sul-americanos foram assaltados no centro histórico de Belém do Pará. Os profissionais, uma argentina e um chileno, caminhavam rumo à estação das docas, próximo ao mercado Ver o Peso, quando dois criminosos, armados com faca e facão, os abordaram. O roubo ocorreu em plena luz do dia. Os assaltantes ameaçaram as vítimas e exigiram a entrega dos pertences. Eles levaram uma carteira com documentos, um relógio e um colar. Nenhum dos jornalistas sofreu ferimentos. Que vergonha. Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estavam à paisana presenciaram o crime. Eles iniciaram uma perseguição imediata. Um dos assaltantes pulou no rio para escapar, mas foi capturado. O segundo conseguiu fugir e permanece procurado. Como resultado, os agentes recuperaram os itens roubados e os devolveram aos jornalistas. Ao portal Metrópolis, a Polícia Civil informou que as autoridades receberam as vítimas na Delegacia da Proteção do Autorista. Ao mesmo tempo, os agentes levaram os criminosos à seccional de São Brás e os atuaram em flagrante. A polícia, que busca mais informações para localizar o foragido, deve ouvir testemunhas nos próximos dias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, mais de 19 mil agentes atuam na região metropolitana de Belém. A força-tarefa inclui órgãos estaduais, federais e municipais. Bom, esse vídeo aqui já está um pouquinho longo, então eu vou deixar as próximas informações para o próximo vídeo, ok? Se vocês gostaram dessas informações, dessas notícias, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscrever-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver este aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.